Pai do Senhor, queridos, né? Mais uma vez nós estamos aqui com as aulas, né? A qual os irmãos têm acompanhado aí pelo YouTube. E essa semana nós falamos a respeito de discípulos, né? Me apresentando a vocês também de novo, né? Novamente, eu sou a Débora, evangelista da Igreja Mimpron, e como eu estava falando, nós falamos a respeito dos discípulos de Jesus, né? Que a partir do momento que nós aceitamos a Jesus nas nossas vidas, nós exercemos um papel de discípulo. E eu gostaria que você pudesse acompanhar, né? A leitura está no livro de Mateus 4, do 18 ao 22. Mateus 4, do 18 ao 22. A palavra do Senhor diz assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e o chamou. Então, eles no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. E eu quero ler também com vocês no livro de Mateus mesmo, 9, capítulo 9, versículo 9, que diz assim: Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Na primeira parte da nossa leitura, lá em Mateus 4, do 18 ao 22, a palavra do Senhor vem dizer para mim que o Senhor, quando ele viu Simão, né, e viu André ali, ele disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Lá no 9:9, o Senhor ele encontra Mateus e diz a Mateus: Segue-me. E dentro dessa palavra, o Senhor ele chamou a minha atenção a respeito de algumas coisas. Jesus ele nos reconhece, ele nos vê e ele nos chama pelo nosso nome. E o Senhor, a palavra de Deus diz para mim e para você que quando nós aceitamos o Senhor Jesus nas nossas vidas, o Senhor ele escreve o nosso nome no livro da vida e o nosso nome está gravado nas palmas da mão dele. Então, assim que nós nos colocamos à disposição do Senhor, o Senhor ele chega até nós e nos chama pelo nosso nome. E ele nos chama para que nós venhamos a ir após ele, mas seguindo. Ser discípulo não é uma escolha. Aquele o qual aceita o Senhor Jesus logo está à beirada do caminho, e ele nos reconhece, nos chama, e é nosso dever segui-lo, porque dele vem toda a transformação a qual aceitamos ter quando aceitamos ao Senhor Jesus. Como nós devemos buscar a transformação? Abrir mão da velha natureza e começar a seguir os passos de Jesus, como servo, como discípulo. Primeiramente, nós precisamos ter um coração voltado a Deus, reconhecendo como Senhor e seguindo. No livro de João 8, 31 e 32, João 8, 31 e 32 diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos,
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando nós aceitamos o Senhor Jesus nas nossas vidas, nós estamos ali à disposição do Senhor. E não somente para coisas grandes, não, mas para aprender a ter uma forma diferente de andar. Aprender a dar bom testemunho a qual o Senhor, nesse caminho todo, né, a qual Ele deixou na palavra para nós, que nós viéssemos aprender a ser transformados. Então, ser discípulo é aprender a ser transformado todos os dias. Opa, perdão, queridos. A palavra do Senhor diz para mim e para você a respeito da vida de Dorcas, né? A qual a Bíblia nos revela no livro de Atos 9:36, que era uma discípula, a qual, reconhecendo o amor de Deus pela sua vida, transmitiu o mesmo amor através do cuidado que ela tinha com os órfãos e com as viúvas. Dorcas, ela foi reconhecida por aquele povo de uma tal maneira que quando Dorcas, a palavra de Deus diz para você que quando Dorcas morre, aquele povo, eles vêm pedir, né, a Deus para que Deus viesse restaurar a vida de Dorcas, porque ela era uma pessoa a qual fazia diferença naquele lugar, a qual fazia diferença na vida daquelas pessoas, porque são muito poucas, queridos, as pessoas que querem transmitir o amor de Deus, que querem ser como Jesus, né? E a palavra do Senhor diz aqui, livro de a ressurreição de Dorcas. Havia uma discípula em Jope, uma discípula por nome de Tabita, nome este, a qual traduzido quer dizer Dorcas, que era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de lavarem, puseram no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Chegando, conduziram para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram chorando, mostrando-lhe as túnicas, os vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com ela. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta. E ela abriu os olhos, e vendo Pedro, sentou-lhe. Ele, dando-lhe a mão, levantou-lhe, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. A palavra do Senhor diz para mim e para você que quando ela veio a morrer, né, aquelas pessoas a qual ela ajudava ficaram assim entristecidas, porque ela era uma pessoa que tinha um coração bom, era uma pessoa que verdadeiramente transmitiu o amor de Deus através, né, dos seus atos, das suas atitudes. Então, quando nós falamos de Jesus, quando nós falamos em ser discípulos, nós falamos especialmente de amar, né? Amar o nosso próximo. E como é difícil, né, queridos? Amar o próximo. Você pode dar 1000 desculpas, né? Como eu muitas das vezes também já dei ao Senhor, para querer não transmitir esse amor. E dentro da sua razão, você até tem direito, né? Se não reconhecesse que o amor de Deus, ele veio para todos, a qual ele conhece como Senhor. Sendo assim, o amor de Deus, ele precisa superabundar em nós, não vivendo mais nas nossas vontades, mas na vontade de Deus. Nisto, nós vamos reconhecer que nós somos dele. No livro de Gálatas 5, vem falar das obras da carne, e dentro delas estão a inimizade, os ciúmes, as porfias, a ira, a discórdia, dissensões e facções. Então dentro daquilo que o Senhor ele tem ministrado no meu coração a respeito de ser um discípulo, de ser uma discípula, quando eu não vivo
no amor de Cristo, quando eu não abro mão das minhas vontades para poder exercer o amor que Deus tem sobre a minha vida e o amor que Ele, na beirada do caminho, Ele me chamou e me trouxe para perto dEle e me disse, me segue, eu estou renunciando o fruto do Espírito e estou fazendo menção das obras da carne. Porque se eu não amo, é sinal que eu não perdoo. Se eu não exerço amor e não transmito amor, é sinal que em mim existe ainda ciúmes, inimizade. E dentro desses contextos que ainda continuam dentro da minha vida, né? A gente acaba semeando dissensões, facções, discórdias no nosso meio. Então o amor de Cristo, ele precisa verdadeiramente superabundar dentro de nós. No estudo na quarta-feira, uma das mulheres deu um exemplo assim, né? Que a gente só se magoa verdadeiramente com as pessoas que a gente ama, né? Porque as pessoas que não fazem, não muita diferença, mas não estão no nosso cotidiano, não participam da nossa vida, não nos conhecem, né? Quando elas tomam alguma atitude de respeito a mim ou a você, elas não doem tanto. Então é mais fácil você perdoar e continuar amando do que aquelas pessoas que são de perto e acabam machucando você de alguma forma. E eu tenho certeza que todos nós, né? Que todos vocês que estão assistindo esse vídeo, que vocês têm isso dentro do coração de vocês, que já passaram por isso. E na resposta ali, né, com as irmãs ali, o Senhor, ele colocou algo muito lindo no meu coração. E nós demos um exemplo de uma esposa com o marido quando briga. Quando você briga com seu esposo e ele te faz algo, te fala algo que te machuca profundamente, você respira, você entrega para o Senhor, você se machuca, você se magoa, você chora, mas você continua amando. Sabe por quê? Porque aquela pessoa ali, ela está ali do seu lado e ela viveu com você muitas coisas boas, a qual você não pode esquecer do dia para a noite. E você continua a amar. E quando nós somos servos de Cristo, as coisas na nossa vida elas têm que acontecer dessa forma. As pessoas, para nos magoar, elas precisam ser próximas. E eu tenho certeza que antes dela ter uma atitude errada comigo, ela teve 1000 atitudes de acerto. Então por que eu vou olhar só para aquela atitude errada e me firmar naquilo ali, causando ira do meu coração, causando inimizade no meu coração, causando discórdia no meu coração, sendo que eu posso colocar Cristo, né? Entender o amor de Cristo e perdoar. Aí você pode falar assim para mim assim, nossa irmã, mas e a ferida, né? Vai ficar ali, toda vez que eu olhar para a cara daquela pessoa, eu vou lembrar. A palavra do Senhor diz para mim e para você que a ferida Ele mesmo cura. A ferida Ele mesmo seca. A ferida Ele trata. Então, se você ficar preocupado com a ferida, sabe quando você se machuca, você faz a casquinha, você vai e arranca. Faz a casquinha, você vai e arranca. Faz a casquinha, você vai e arranca. Não, deixa a casquinha ali. Cuida das outras coisas, né? Cuida das outras bênçãos que o Senhor, né, tem dado, das outras coisas que vão vir a acontecer. Esquece a casquinha, que quando você vê, já não vai ter mais casquinha, não vai ter mais cicatriz, não vai ter mais nada. Então, quando nós falamos de amar o próximo, o amor ao próximo é isso. Não é você amar quem te ama, é você amar quem te faz mal. E as pessoas, para te fazerem mal, primeiro, elas precisam ter te feito algum bem para poder estar perto de você de alguma forma. Se o amor de Deus, que exerce o perdão nas nossas vidas, não alcança as nossas atitudes, fazendo frutificar o amor, a paz, a bondade, a mansidão, a benignidade, a longanimidade, não estamos seguindo ao Mestre, ao qual Pedro, com todo o seu coração humano, se rendeu. Então aqui nós vamos fechar essa primeira parte, que nós falamos a respeito do amor.
o amor ao próximo. Seguir a Cristo é exercer o amor ao próximo. Logo em seguida nós vamos falar a respeito da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. No livro de Efésios 2, vem falar a respeito do Senhor. Eu vou ler para não ficar nas minhas palavras. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A parte que cabia ao Senhor é a graça, e já nos foi dada. A nossa parte é manter a fé. No livro de Marcos, e isso é muito lindo, queridos, eu gostaria que se você tivesse com a sua Bíblia aí, coisa que eu creio que você está, que você lesse comigo, Marcos 9, o 18, 19, depois o 24. Que diz assim, Marcos 9, 18 e 19, depois o 24. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me. E o 24 ele diz assim, e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Quando o Senhor ele vem falar a respeito dessa palavra comigo, com você, o Senhor vem dizer para mim a respeito da vida de um jovem possesso, a qual aquele pai ele levou diante dos discípulos e eles, segundo a palavra de Deus, não conseguiram expulsar aquele demônio. Então eles chegaram diante do Senhor, aquele homem, né, aquele pai chega diante de Jesus e diz assim, Senhor, eu tentei, mas os seus discípulos não conseguiram. E Jesus disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Na descrição daquele pai no versículo 24, ele diz assim, aquele pai reconhecendo que cria, mas tendo a certeza que sua fé era imperfeita, representou o primeiro passo para agradar a Deus. O primeiro passo, queridos, para buscar a fé, e a palavra de Deus diz lá no livro de Efésios que fé é dom, é você ser sincero com o Senhor. É você colocar para o Senhor verdadeiramente aquilo que te impede de conseguir alcançar o dom de fé na sua vida. E quando você expõe isso para o Senhor ele vem e ele acrescenta, ele te esforça, ele te ajuda. E a palavra de Deus para mim e para você diz que a fé também foi falta daqueles discípulos. E o Senhor, ele chegou diante deles e falou assim, até quando eu vou estar com vocês? Até quando eu vou estar no meio de vocês? E vocês vão estar vendo e vocês não vão conseguir exercer. E é tão maravilhoso a postura depois desses discípulos, que a palavra de Deus para mim e para você nos diz lá no livro de Mateus 14, do 25 ao 29, de quando... Eu vou ler, irmãos. Mateus 14... do 25 ao 29, que diz assim, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem no andando sobre as águas, ficaram atemorizados e exclamaram, é um fantasma. E todos de medo começaram a gritar. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele lhe disse, vem Pedro. E descendo do barco andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Eu falo assim que dentro dessa palavra, a qual o Senhor ele ministrou no meu coração, eu imagino a atitude de Pedro, né? Vamos nos colocar assim. No decorrer do caminho, eu estava ali com Jesus e me pediram para expulsar um demônio.
e eu sem fé, porque não era falta de ter um bom professor, né? Não era falta de uma boa aprendizagem, mas era falta de um dom que eu precisava buscar na minha vida. E Pedro, eu acredito que depois daquela chamada que o Senhor deu neles ali, eu acredito que Pedro, quando ele foi colocado dentro dessa situação, mesmo com medo, mesmo atemorizado, ali dentro daquele barco, eu acho que eu imagino assim, né? Como os pastores, as pessoas falam assim, vamos conjecturar. Eu imagino assim, Pedro ali dentro do barco, na quarta vigília da noite, escuro, aquele breu, e Pedro ali também, morrendo de medo. Eu acredito que deve ter passado pela cabeça de Pedro. Mas se é fantasma ou não, eu só vou saber se eu for ver. E outra, na pior das hipóteses, se acontecer alguma coisa comigo, eu sigo a um Jesus, né? Eu vivo para um Jesus, eu sou discípulo de um Jesus, que se acontecer algo, ele é poderoso para me ressuscitar. Então, Pedro, ele vai lá com toda a ousadia e fala assim, Senhor, se é o Senhor mesmo, só me manda ter contigo. E Pedro vai e põe o pé nas águas. E Pedro começa a andar sobre as águas. Aí você vai falar para mim assim, irmã, mas Pedro depois começou a afundar. Mas ele pisou. Ele ousou. Depois de uma chamada de atenção, né? A qual o Senhor ele falava para eles ali, vocês precisam começar a aprender algo. Essa caminhada comigo, ela tem que fazer existir em vocês alguma coisa. Ela precisa haver transformação na vida de vocês. Vocês precisam querer ser transformados. Vocês precisam querer mudar, tirar esse comodismo de lado e começar a querer mudar. E Pedro ali, ele viu essa oportunidade e ele ousou. Então, se está faltando fé na sua vida, o Senhor ele fala para você nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, ouse. Porque fé é ousar. Você só vai agradar a Deus se você começar a ser ousado. Eu não estou falando para você sair aí botando a mão na cabeça de pessoas, não. Comece a exercer a fé dentro da sua vida, dentro da sua casa, dentro das suas questões, dentro daquilo que até hoje você não conseguiu mudar. Mas tenta exercer a fé primeiro com você. E os outros dons, o Senhor ele vai vir e vai acrescentar. Mas um bom discípulo, ele sabe a hora de fazer qualquer coisa. Então, assim, não vai tomar essa palavra aí para sair botando a mão na cabeça dos irmãos aí, expulsando demônio, viu, queridos? Pelo amor de Deus. Eu falei depois, o evangelista falou. Não. A evangelista está falando para vocês ousarem no Senhor. Ousarem a ter fé. Buscar o dom de Deus. Se aproximar mais de Deus. A fé foi falta também pelos discípulos que andavam com Jesus. A transformação na vida de Pedro, pela sua ausência de fé, começa a mudar. Mesmo cheio de medo, ele não ficou parado. Foi ousado em sair do barco. Podemos não estar vendo, mas não podemos duvidar. Então aqui eu creio que os irmãos entenderam a respeito do que é a palavra do Senhor a respeito de ter fé, né? Andar com Jesus é exercer a sua fé. Na terceira parte, nós colocamos que Jesus, assim, ele conhece o Espírito que habita em nós. No livro de Mateus, que foi um livro para o qual nós fizemos uma leitura, do 16, 22, ele vem dizer para mim e para você que Pedro, Pedro Santo, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tende compaixão de ti, Senhor. Isto de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda-te, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitais das coisas não cogitais das coisas de Deus, e sim das dos homens. A palavra de Deus diz para mim e para você que Pedro ele tentou chamar o Senhor Jesus de canto, para poder repreender ele, naquilo a qual o Senhor Jesus ele foi chamado para fazer pela minha vida, pela sua vida. E Pedro ele sabia do propósito da vinda do Senhor. Pedro ele conhecia o Senhor, ele ouviu as histórias do Senhor. O Senhor em todo momento falava que era necessário que ele fosse
para que o Espírito Santo viesse, para que viesse a graça, para que viesse o Consolador. Mas Pedro, ele se achou dentro da autoridade ali de repreender o Senhor Jesus. E a palavra de Deus para mim e para você diz que o Senhor, ele conhece o Espírito que habita em nós, né? Que dentro de nós não pode existir dois senhores, né? E eu creio que naquela hora ali, mesmo justificando a vida de Pedro, que Pedro ele se importava com o Senhor Jesus, Pedro sabia quem era Jesus e sabia do propósito do Senhor. Então Pedro ele não tinha autoridade nenhuma, nem no céu nem na terra, para repreender ao Senhor. Então dizer para você que as suas atitudes, né, as suas faltas de transformações, as suas desculpas, o Senhor ele conhece. E o Senhor conhece verdadeiramente se é um espírito arrependido ou se é um espírito da carne, né? Colocando assim. Nós devemos renunciar a tudo. No livro de Gênesis 12, do 1 ao 3, vem dizer a respeito da vida de Abraão. Que quando o Senhor ele chega até Abraão, ele fala para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, que eu vou te dar uma terra. E lá no livro de Mateus 4, quando nós começamos a leitura, e depois no livro de Mateus 9:9, vem dizer que o Senhor, ele, Mateus, né? Ele estando ali com seu pai, se eu não me engano, depois a gente volta à leitura aqui, ele larga o seu pai e segue a Cristo. Seguir a Cristo é ouvir a voz do Senhor te chamando, né? Para você viver para Ele. A Bíblia diz que não necessariamente, tá, queridos? Você tenha que brigar com o pai, com a mãe.